Olá, hoje a gente vai fazer uma exploração focada numa passagem bíblica assim bem intensa. Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54 e indo até o comecinho do capítulo 8, versículo 3. O material aqui leva a gente para o centro de um momento hum, muito crucial, né, e dramático para a igreja primitiva. A nossa ideia é desvendar os detalhes e o significado por trás do que aconteceu com Estevão, considerado o primeiro mártir cristão, e também as consequências imediatas disso. Vamos olhar para os eventos, para as figuras principais como o próprio Estevão e um jovem que estava lá observando chamado Saulo. Bom, a cena começa logo depois que Estevão fez um discurso bem forte para o Sinédrio, né? A corte judaica. Ele basicamente acusou eles de resistirem ao Espírito Santo, de traírem e matarem Jesus. E a reação, como o texto descreve, foi visceral. Diz que eles rangiam os dentes contra ele. Uma raiva muito clara. Exatamente. E o contraste que o texto mostra é assim impressionante. Enquanto essa hostilidade toda explodia ao redor, Estevão é descrito como cheio do Espírito Santo. Quer dizer, ele estava profundamente conectado, né? Fortalecido por Deus. E nesse estado, ele olha para o céu e tem uma visão poderosa. É uma visão que marca o momento, não é? Ele vê a glória de Deus e vê Jesus, mas assim, não sentado como talvez a gente esperasse. O texto é específico. Jesus estava em pé, à direita de Deus. O que essa postura é diferente pode indicar pra gente? Olha, essa imagem de Jesus em pé é fascinante e tem uma riqueza teológica grande. Tradicionalmente, a interpretação é que isso é um sinal de que Jesus se levantou para receber Estevão no céu. Ou talvez, sabe, como um advogado de defesa se levantando para interceder. Uhum, faz sentido. É uma postura de ação, de acolhimento, né? De validação diante do Pai, bem no momento do sacrifício do Estevão. Mostra essa conexão íntima, ativa, entre o mártir e o Senhor dele. Só que essa confirmação do céu acaba inflamando ainda mais a multidão, né? Eles tapam os ouvidos, gritam e aí arrastam ele para fora da cidade para apedrejar. Era a execução padrão para blasfêmia na lei judaica. E tem aquele detalhe que sempre me chama a atenção. As testemunhas que tinham que jogar as primeiras pedras deixam as capas aos pés de Saulo. Isso parece ter um peso simbólico, né? Sem dúvida. Colocar as capas aos pés de Saulo indica consentimento. E provavelmente que ele tinha alguma autoridade ali, ou pelo menos era uma figura central na aprovação daquilo. É a primeira vez que Saulo, que depois vai ser o apóstolo Paulo, né, entra em cena de forma ativa na narrativa de Atos. E é num contexto bem sombrio, de cumplicidade na execução de Estevão. Pois é. E mesmo no meio daquela violência toda, do apedrejamento, as últimas palavras de Estevão são de fé e perdão. Ele clama, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E depois, em voz alta, Senhor, não lhes imputes esse pecado. É um eco muito forte do que Cristo disse na cruz, não é? Um eco poderosíssimo. Isso demonstra a profundidade da transformação que a fé em Cristo fez em Estevão. Perdoar os próprios assassinos na hora da morte, isso reflete diretamente o caráter e o ensinamento de Jesus. E a forma como Lucas descreve a morte dele, adormeceu, não é só um jeito bonito de falar, né? Aponta direto para a esperança cristã na ressurreição. A ideia de que a morte para o crente é só um sono temporário. Exato. Antes de despertar para a vida eterna. Aí a narrativa vira a página, a gente entra no capítulo 8 e o clima fica ainda mais pesado para a igreja em Jerusalém. Saulo não era só um espectador passivo. O texto afirma claramente ele aprovava a morte de Estevão. E isso vira o gatilho para algo maior, né? Sim, o versículo 1 do capítulo 8 marca o início de uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E Saulo se torna um agente ativo nisso. Como diz o versículo 3, ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os na prisão. Uma ação assim, sistemática mesmo, implacável. Mas aqui entra um dos pontos mais, talvez, contraintuitivos, né, e significativos dessa passagem. Essa perseguição horrível acaba tendo um resultado inesperado. Quase um paradoxo. Exatamente. A perseguição, embora tenha sido dolorosa, disruptiva, ela força a dispersão dos crentes, quase todos, menos os apóstolos, né? Eles se espalham pelas regiões da Judéia e Samaria.
E ao se espalharem, eles levam a mensagem do evangelho junto. Então, um ato que era para destruir a igreja acaba, de forma irônica, cumprindo a ordem missionária de Jesus. De levar a mensagem para além de Jerusalém. Isso começando pela Judéia e Samaria. É um exemplo muito claro de como, na perspectiva bíblica, Deus pode usar até mesmo as ações hostis para realizar os seus propósitos. Então, para a gente amarrar os pontos centrais aqui, a gente viu a coragem e a visão celestial de Estevão, aquele perdão radical dele no finalzinho. A introdução de Saulo como perseguidor, né? E o início dessa perseguição que, por caminhos tortos, acabou impulsionando a expansão do cristianismo primitivo. Precisamente. A passagem confronta a gente com o custo da fidelidade, com a realidade do sofrimento, mas também mostra a presença de Deus sustentando no meio da dificuldade. Mostra a beleza do perdão e essa dinâmica surpreendente, onde a oposição pode virar um catalisador para o avanço de uma causa. Fica, então, uma reflexão final, né? A história de Estevão e Saulo sugere que, mesmo nos momentos mais escuros, de oposição, de dificuldade, podem estar escondidas sementes de crescimento, de propósito inesperado. Como que a adversidade, por mais que a gente não queira, pode acabar revelando ou forjando um caminho que a gente nem imaginava. É algo para se pensar.